Bem, galera, professor Ney Aleixo aqui, e hoje a gente vai falar sobre progressão aritmética. A iluminação aqui não está muito boa, né? Mas a minha imagem ela não importa tanto nesse tipo de vídeo, porque o que importa é justamente o que está aí na tela de vocês. E o que eu vou falar aqui? A gente vai falar sobre progressão aritmética, e antes da gente falar propriamente dito sobre progressão aritmética, a gente vai falar sobre sequência. O que é uma sequência? Uma sequência é um conjunto de elementos considerados numa ordem específica, podendo ser finito ou infinito. Muitas vezes a sequência ela tem uma certa lógica por trás dela, que a gente precisa raciocinar para tentar encontrar essa lógica, beleza? Eu coloquei a sequenciazinha aí, né, com os termos n, o AN-1 é o penúltimo e o AN é o último. Coloquei um exemplo aí, uma questãozinha bem legal, caiu num concurso em 2015, se eu não me engano, que fala o seguinte, ó, vamos lá, ó, a senha do meu cofre é dada por uma sequência de 6 números, parará, 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 parará. E aí ele coloca os 6 números aqui e ele esquece um desses números, que é o terceiro aqui na ordem. E a gente precisa achar uma lógica para tentar encontrar essa sequência. E a lógica eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Ó? Quando a gente pula do 32 para o 27, a gente diminui 5 unidades. Quando a gente pula do 27 para quem a gente não sabe, a gente não sabe. Quando a gente pula de quem a gente não sabe para o 30, a gente também não sabe. Do 30 para o 38, eu somei 8. E do 38 para o 33, eu já achei de novo o primeiro número que eu tive aqui. Ó. Então, qual seria a ideia? Eu vou sempre interpolando. Diminuo 5, somo 8. Diminuo 5, somo 8. E o número que se encaixa aqui, ó, como aqui eu diminuí 5, depois eu vou ter que fazer o quê? Somar 8. Então eu tenho que fazer 27 mais 8. 27 mais 8, 35. E depois se você fizer 35 menos 5, dá justamente o 30. Tá aqui um probleminha legal de sequência numérica, pra vocês verem como isso cai em prova. Beleza? Mas o nosso foco hoje é uma sequência numérica bem definida, né, e clássica, que é a chamada progressão aritmética. Qual é a definição de progressão aritmética? Ó, é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual à soma do anterior com uma constante. Essa constante a gente chama de razão. Beleza? O que é a razão? A razão é quando eu pego um termo e diminuo pelo seu antecessor. E essa razão ela é importantíssima, né? Porque ela me dá a noção de PA crescente, ou seja, os números vão aumentando, ou decrescente, os números vão diminuindo. E também tem a constante, que é quando o número vai se repetindo e a razão vale 0. Por exemplo, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5. São todas PAs constantes. Aí eu coloquei um exemplinho aqui bem simples pra gente, ó. Isso aqui representa a sucessão de números ímpares naturais. Ou seja, 1, 3, 5, 7, 9. Todo mundo sabe qual é o próximo número, né? Qual é o próximo número ímpar? Depois do 9. É o 11. Tá vendo? E aí, como é que a gente faz para determinar a razão? A gente pega qualquer termo desse e subtrai do seu antecessor. Por exemplo, ó, 7 menos 5. Quanto que é? 2. Ou seja, os números naturais ímpares, eles vão sempre aumentando de 2 em 2. Assim como os pares. Tá vendo? Para eu achar o próximo número ali depois do número 9, é só eu somar mais 2, 9, 10, 11, beleza? É assim que funciona a progressão aritmética. Termo geral. O termo geral é uma formulazinha que a gente determina para achar qual é o termo lá na frente de uma PA. Dado o seu primeiro termo, o número de termos que eu quero encontrar e a sua razão. Essa formulazinha aqui é uma formulazinha que vocês vão ter que decorar, ó, tá vendo? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. O N é justamente a posição desse número aqui, ó. O A1 é o primeiro número e a razão é quem a gente já encontrou. Uma coisa interessante é o seguinte, ó. Essa definição aqui, a gente pode fazer ela em função de qualquer termo antes dele. Dada essa sequenciazinha aqui, ó, nossa formulazinha aqui, ó. Ou seja, eu tenho o AN, quem é o AN? É um termo que eu quero encontrar, em função de um termo que está lá no meio, que eu vou chamar de AK, ó. Tá vendo?
E aí fica AN é igual a AK mais N menos K vezes R. Por exemplo, ó, A4, tá vendo o A4 aqui? Ó? Eu quero escrever o A4 em função do A2. Quem é o N aqui? É 4. Quem é o K aqui? É 2. Ó. 4 menos 2, 2, fica 2R. Vocês vão ver isso aqui num exemplo muito interessante daqui a pouco. Beleza? Mas importantíssimo é decorar essa formulazinha aqui. Ó. Aí eu coloquei uns exercíciozinhos aqui para a gente fazer resolvidos. Beleza? O primeiro, a gente já vai usar justamente aquela formulazinha modulada. Quando é que eu uso muito essa formulazinha modulada? Ó? É problemas... São tipos de problemas onde ele me dá dois termos e não me dá o A1. Tá vendo? Aqui ele me dá o quarto termo, que é 30, e o 12º termo, que é 62. Aí eu coloquei aqui, ó, o A4 vale 30 e o A12 vale 62. E aqui eu coloquei a formulazinha modulada, tá vendo? E eu coloquei que A12 é igual a A4 mais, aí aqui, ó, 12 menos 4 vezes R. Quem é o A12? O A12 vale 62. Então, no lugar desse A12 aqui, ó, eu coloquei o número 62. E no lugar do A4, eu coloquei o 30. E aí é só resolver isso aqui. Ó. O 30 vai para lá diminuindo. 62 menos 30 dá 32. O 8 vai para lá dividindo. 32 dividido para 8 vai dar 4, que é a razão. Beleza? Tá vendo como é que a gente resolve bem rápido? A gente fala que a gente faz um termo em função de um outro que está ali no meio do caminho. O segundo exemplo, ele quer saber o 32º termo dessa PA aqui. Ó. Eu coloquei a fórmula do termo geral, a razão. Repara que essa PA ela é decrescente, ela vem diminuindo. Ó. Então a razão ela é negativa. Ó, 11 menos 15 menos 4. E aí eu montei a formulazinha. A32 é igual a A1 mais... Olha onde foi parar o 32, ó, no N, tá vendo? No N da fórmula. Menos 1 vezes a razão, que é menos 4. Eu peguei o A1, quem é o A1? Pô, A1 é o primeiro termo, que é 15, e troquei aqui, ó. E aí ficou 15 mais 31, que é a subtração, vezes menos 4. 31 vezes menos 4 dá menos 124, 15 menos 124, menos 109. Beleza? Dois exemplos aqui bem tranquilos de cair, que caem muito em prova. Notações especiais. Isso aqui é importantíssimo. É uma forma mais prática de calcular, para o cálculo de uma PA de determinadas situações. Só é possível para realizar operações que tenha 3, 4 ou 5 termos. Quando eu tenho uma PA de 3 termos, eu posso escrever assim, ó, x como termo do meio, x mais r é o próximo termo, que eu somo com a razão, x menos r é o termo anterior, que eu subtraí pela razão. Para 4 termos, olha só que legal, ó, eu posso escrever A1, A1 mais R, A1 mais 2R, A1 mais 3R. Tá vendo? Repara que eu pego sempre esse termo aqui, ó, e diminuo de 1 e multiplico por R. E aí eu tenho uma PA com 4 termos, ó, tá vendo? Para 5 termos, como eu tenho o termo central, ó, para cá eu somo 1, para cá eu somo 2 vezes, ó, a razão, tá vendo? Então fica x mais r, x mais 2r. E voltando eu diminuo, ó, x menos r, x menos 2r. Essas notações aqui elas são importantes, às vezes para questões muito complicadas. Então é bom você saber fazê-las aí, anota bem, deixa bem guardadinho no teu resumão de fórmulas, porque elas podem ser úteis. E aí eu coloquei um exercíciozinho aqui bem legal, ó, tá vendo? Se vocês quiserem até fazer primeiro, para depois ver a resolução, eu acho melhor. Ele dá uma PA de 3 termos, e ele fala que a soma é 24 e o produto é 440. Como são 3 termos, eu coloco que a soma, A1 mais A2 mais A3 é 24, e aí eu escrevi daquela formulazinha, x, x mais r e x menos r. Repara que esse menos r aqui e esse mais r vão morrer, e aí eu tenho x, que é 3x, igual a 24. Eu jogo 3 para lá dividindo e eu já achei o x, ó. E aí eu substituo desse modelinho aqui, ó, o x, tá vendo? No produto. Então eu não tenho x menos r vezes x mais r. Eu tenho 8 menos r, 8 e 8 mais r. E aí olha só que legal, ó. Eu vou ficar
com 8. Tá vendo? E uma diferença, o produto da soma pela diferença, que é x menos r vezes x mais r, que pode ser escrito dessa maneira aqui, ó. Galera, aqui eu cometi um erro de pulo, porque na verdade o 8 tinha que ter vindo para cá dividindo, beleza? E aí depois que eu dividisse, eu calculava 8 ao quadrado, jogava para lá diminuindo, e o r seria igual a mais ou menos a raiz do que ficou, que seria 9. Por isso que o r é mais ou menos 3. E aí vai depender, né? Se a PA ela for crescente, a gente usa o r como sendo 3. E se a PA for decrescente, a gente usa o r como sendo menos 3. Façam você mesmo aí e vão achar esse resultado. O outro exemplo, ó. O outro exemplo a gente fala que na PA ela tem 5 termos, e aí a soma dos dois primeiros é 7, e a soma dos dois últimos é 25. E aí como é que eu vou escrever isso aqui? Ó? Os dois primeiros, como a gente já tinha visto, lá, ó, aqui, ó, essa maneira de escrever aqui, ó, é x menos 2r e x menos r. Isso vale 7. E a soma dos dois últimos ficou essa daqui, ó. E aí, se você for reparar bem, a gente fica com um sisteminha. A gente vai resolvendo e acha o R. E também acha o X, né, no sistema. Com o valor de X e R já resolvido, a gente acha quem a gente quiser. Beleza? Façam vocês mesmo aí depois em casa e vão ver que vai dar o mesmo valor. Propriedade de uma PA. Eu tenho aqui duas propriedades. A primeira é a dos termos equidistantes. Repara que eu tenho uma PA aqui e eu tenho os termos equidistantes de um possível centro aqui dessa PA. Se eu fizer essa soma vai ficar constante. O que, que acontece? Ó? Se eu somar o 2 com 12, é a mesma coisa que se eu for afunilando. Ó, 4 com 10. E se eu for afunilando, 8 com 6. E essa soma dá 14. Desculpa. Repara que nesse caso aqui, o número de termos é par. Se o número de termos for ímpar, eu vou ter o que a gente chama de termo central. Eu vou ter um termo aqui no meio. Ó. E para achar esse termo no meio, eu simplesmente pego essa soma e divido por 2. Igual no exemplo aqui. Ó. Olha só que legal. Ó. Eu tenho aqui ó, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Ó. Se eu somar 10 mais 2, vai dar 12. Se eu somar 8 com 4, vai dar 12. E aqui eu tenho um termo no meio, que é justamente a metade dessa soma. Esse se chama o termo central. Tranquilo? Eu coloquei um exemplo aqui de interpolação. Tá vendo? O que é interpolar? Eu coloco no meio de um limitezinho um número definido de termos. Repara que nesse exemplo aqui, olha só que legal, ó, eu interpolei 3 termos ó, entre esse e esse. E aí, na verdade, eu não tenho 3 termos, eu tenho 5. O primeiro e o último. Olha aqui, eu tenho uma PA, e aí, por exemplo, o probleminha seria assim, ó, interpole 3 meios aritméticos entre 2 e 10. E aí eu faria o desenho dessa maneira, ó, o 2 aqui, o 10 aqui e os 3 termos no meio. O 10, ele seria o A5. O 2, ele seria o A1. E aí eu tentaria achar a razão usando a fórmula do termo geral. Ou se ele quisesse o termo do meio, era só somar e dividir por 2. Beleza? Olha aqui no exemplo aqui, ó, tá vendo? Interpole 5 meios aritméticos entre menos 2 e 40. Repara que eu tenho 5 termos entre, ó. Então, na verdade, eu tenho 7. Esse daqui é o A1, esse daqui é o A7, por isso que ficou 6 aqui, ó, 7 menos 1. Aí eu acho a razão. Depois eu só vou somando para achar os outros termos. Por exemplo, ó, menos 2 mais 7 dá 5. 5 mais 7 dá 12. E assim vai até fechar todos os termos aqui da nossa sequência. Soma dos termos. Aqui tem uma historinha bem legal, né? Quem quiser paralisar aí o termo e ler. É aquela velha historinha do Gauss. A maioria das pessoas já conhecem. Que a professora mandou ele contar de 1 até 100. E ele percebeu que a soma dos termos ela era constante. Então ele pegou essa soma dos dois termos e multiplicou pela metade da quantidade. E aí achou a soma. Essa soma é dada por essa formulazinha aqui, ó. Tá vendo? Que é a soma dos n termos de uma PA finita. E aí eu encerro aqui, né?
a nossa aula sobre PA. Beleza? Espero que tenham entendido aí.